Bom dia, queridos. Bom dia, graça e paz. Mais um dia nos deu o Senhor. Nos alegremos, pois, e nos regozijemos nele. Amém? Você já cumprimentou a pessoa que está ao seu lado aí, deu um sorriso. Prazer estarmos aqui nessa comunhão. Coisa linda, maravilha. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Há bênçãos específicas para momentos de comunhão. Eu estava subindo o monte na sexta-feira de manhã e meditando nessa palavra, no Salmo 133. E há bênçãos específicas. Há bênçãos que só serão liberadas para a nossa vida quando nós... Só é liberada quando nós vivemos em comunhão como igreja. Amém? Há bênçãos específicas para quando estamos em comunhão em família. Há bênçãos específicas para quando o casal está em comunhão. E é nessa comunhão que o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Amém? Louvado seja o Senhor. Abra sua Bíblia no livro de Salmo, número 133. Um salmo bastante conhecido. Diz assim o salmista. A minha versão está um pouquinho diferente, mas o significado das palavras são o mesmo. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso que desce sobre a cabeça de Arão, o qual desce para a barba, a borda dos seus vestidos, que desce até a orla de suas vestes, como o orvalho de Hermon que desce sobre as alturas de Sião. Porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Vamos ver sua cabeça, vamos orar essa manhã. Senhor, nós te damos graça em nome de Jesus. Muito obrigado por nos proporcionar esse momento. O Senhor nos trouxe aqui em paz, como em paz tu tens sempre conduzido a nossa vida. Aleluia! E nós essa manhã nos reunimos no teu nome, Senhor. Não é porque não tínhamos outro lugar para ir, e nem muito menos para fazer um ajuntamento de pessoas. Louvado seja o teu Nos nome. reunimos aqui porque sabemos e entendemos a nossa total dependência do Senhor. Por isso, nessa manhã, meu Senhor, nós invocamos o teu nome e te pedimos, faça-se presente nesse lugar. Aleluia! Porque nós não viemos aqui assistir o culto, nós viemos aqui cultuar ao Senhor. Viemos aqui entregar a nossa oferta, Senhor, a nossa vida, o nosso coração. Aleluia. Até mesmo no momento em que serão recolhidos, Senhor, as ofertas nós entregaremos também os nossos bens, Senhor, em forma de gratidão por tudo que o Senhor tem realizado em nós e através de nós. E eu peço que o teu Espírito Santo, ele tenha liberdade essa manhã no nosso meio, Senhor, para realizar e operar a tua vontade nesse lugar, Deus. Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Vem com a tua presença essa manhã, Senhor. Aleluia. Visita-nos essa manhã. Louvado seja o teu nome, Jesus. Visita-nos sim, Em Senhor. nome de Jesus. Passeia no nosso meio. Em nome de Jesus, Pai. Eu sei que acharás corações quebrantados aqui essa Em manhã. nome de Jesus, Senhor. Contritos e quebrantados diante da tua presença, Deus. Os nossos olhos estão em ti, Senhor. A nossa expectativa está em ti, não no homem.
Fique à vontade entre nós essa manhã. Obrigado pelo despertar, Senhor. Se estamos de pé, foi o Senhor quem nos sustentou. É o Senhor quem nos sustenta. É o Senhor quem nos põe de pé. E por isso somos gratos a Ti, ó Deus. Rendemos louvores e adoração ao Teu nome, pois Tu és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. É do Senhor, é para o Senhor. De gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida
é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. É o Senhor que nós temos a vitória. Nos ajuda. E que nos ajuda contra o inimigo. Por isso,
poder dele por ele. É para ele. Para ninguém mais. Todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por Somente as vozes femininas. A ele. Oh! isso. Aleluia. E os homens glorificam o Senhor. Aleluia! Isso! As mulheres glorificam o Senhor e os homens vão louvar a Ele. A Ele. Oh! Agora para finalizar, como um lindo coral. A ele. Somente a Ti, Senhor. Somente a Ti, Senhor. Oh! Na frente! Na frente! Na frente! Na frente! A Ele! A Ele! A Ele! Glorificando, exaltando ao teu santo nome, Pai. Porque de fato Tu és o único digno de ser adorado nos céus e na terra. Receba, Pai, o nosso louvor, a nossa adoração, o cântico entoado de nossos lábios. Em nome de Jesus, e se isso é verdade, diga amém. Aleluia, podeis assentar. Irmãos de graça e paz, bom dia. Graça e paz, bom dia. Bom dia! Aleluia, até aqui. E se Deus é por nós, Será condenado? aleluia, graças a Deus, irmãos, bom vê-los nessa manhã. E graças a Deus Ele nos deu mais essa oportunidade de nós estarmos aqui reunidos, louvando e bendizendo ao nome do nosso Deus. Gostoso esse período de louvor e adoração. E quando todos nós temos o entendimento de fato do que nós viemos fazer aqui, as coisas fluem, tudo acontece. E é notória a presença do Senhor nessa manhã. E o que eu acho interessante é que o ministério de louvor, qualquer pessoa que estiver aqui ministrando, não tem que fazer esforço nenhum, porque na verdade é eu e você que nós temos que ter esse entendimento do que nós temos que fazer aqui, do que nós estamos fazendo aqui. E quando cada um de nós temos esse entendimento, as coisas fluem naturalmente. Aleluia. A glória do Senhor desce, milagres acontecem, vidas são renovadas, restauradas e o principal, o nome do Senhor é glorificado e exaltado. Graças a Deus por isso. Amém? Irmãos, eu quero louvar a Deus pela sua vida, né, pela vida de cada um que está aqui nessa manhã. Tá? E desde já nós já queremos tirar não, né? Mas aqui ofertar ao Senhor, dar continuidade, né? Adorando ao Senhor com nossos dízimos e ofertas.
Desde já eu peço aos irmãos que abram sua Bíblia no livro de Salmo, de número 116. Livro de Salmo de 116, versículo 12, versículo conhecido. Mas eu quero trazer aqui também uma reflexão. Diz assim: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Você pode repetir comigo? No 3, está aqui não, mas na sua Bíblia aí, vai. 1, 2, 3. Que darei ao Senhor por todos os benefícios que fez para receber. Irmão, a primeira coisa que eu quero destacar aqui é que salmista Davi, ele sendo o que ele era, sendo rei, tendo todo o prestígio, tendo tudo ao seu favor, tudo em sua volta, ele para e traz essa reflexão: o que darei ao Senhor por todos os benefícios comigo? E quando a gente para analisar a palavra benefício, eu estava lendo, a primeira coisa que eu vejo benefício é uma empresa. Às vezes as pessoas olham, né, mais por benefícios do que talvez pelo salário. Talvez o salário não é nem tão bom assim, mas os benefícios já agrada. E é bom. E quando a gente fala benefício, é alguma coisa a mais daquilo que a gente tem de direito, ou a gente merece. Por exemplo, a empresa concede um plano de saúde, é um benefício para você e para sua família, um ticket de refeição, né, alimentação, enfim, é um benefício. Mas o salmista Davi, ele estava aqui encucado: o que darei ao Senhor por todos os benefícios? Irmãos, e a mesma pergunta e a reflexão que eu quero que vocês façam nessa manhã: o que vocês podem fazer de todos os benefícios que o Senhor tem feito por mim e por você? E se nós continuarmos lendo, ele aqui dá algumas orientações, como no versículo 14: cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todos o seu povo. E o seu dízimo e a oferta também é você estar cumprindo o seu voto diante ao Senhor. Então, além de você reconhecer os benefícios que o Senhor tem concedido na sua vida, você também quer cumprir o voto que você fez ao Senhor. Então, nessa manhã eu convido você a pegar o melhor que você tem. Irmão, quando eu digo melhor, não é tudo não, é o melhor que você tem. Pega o melhor que você tem e coloca diante do altar nessa manhã. Amém? Eu quero convidar o pessoal que vai estar recolhendo. Você que não tem envelope, levante sua mão aí que eles vão estar dando a vocês o envelope, tá bom? Feche seus olhos nessa manhã. Senhor Deus e Pai, graça te damos mais uma vez e agradecemos ao Senhor, Pai, por todos os benefícios que o Senhor tem concedido em nossas vidas. E o primeiro benefício que o Senhor nos concedeu foi a vida eterna. Aleluia! Quando o Senhor morreu na cruz do Calvário, o Senhor pagou um salário altíssimo pela minha vida e, consequentemente, o Senhor tem nos dado os benefícios. Tem nos dado saúde, força, vigor, intelecto. Obrigado. O Senhor tem nos guardado e nos livrado, Pai, de todo mal. Senhor, isso tudo é benefício que o Senhor tem feito e tem concedido em nossas vidas e famílias. Por isso, Pai, nós entregaremos com muita alegria e satisfação aquilo que é teu, Senhor. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus, e abençoe o teu povo ainda mais. Amém e amém. Wow.
Queridos, graça e paz. Amém? Amém. Amém significa assim seja. Bom nós retornarmos a este lugar, principalmente com o mesmo propósito que viemos semana passada, que é adorar e bendizer o nome do Senhor Jesus. Nós temos a certeza que Ele se faz presente neste lugar, porque o que atrai a presença do Senhor somos nós. Amém? O que atrai a presença do Senhor é a nossa adoração, a nossa vida, o nosso louvor, o nosso sacrifício. E Paulo fala aos irmãos de Roma, no capítulo 12, que aqueles irmãos deveriam entregar ao Senhor um sacrifício vivo, santo e agradável. E quando ele fala desse sacrifício, ele fala do seu próprio corpo. Amém? E eu creio que é isso que nós viemos fazer nesta manhã. Queridos, vamos ministrar a palavra de Deus. Eu quero que você abra no capítulo 2, muito conhecido esse texto de Atos. Vamos ler apenas alguns versículos e eu quero meditar. E nós vamos dar uma viajada no livro de Atos, até porque é o livro que conta a história da igreja. Não é verdade? Peço já perdão aos irmãos que ficaram aqui atrás da coluna. Amém? Se quiserem sentar aqui, tem lugar aqui na frente. Fiquem bem à vontade. Tá bom? Capítulo 2. Não sei se vai projetar aqui. Vai, não vai. Mas a gente vai ler. A minha versão é NVI. Amém? Diz assim o versículo 42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Pai, obrigado por esta palavra, e quero também, Pai, pedir que o Senhor me ajude, como também ajude os meus irmãos. Ó Deus, para que possamos, ó Pai, receber a Tua palavra e ministrar, meu Pai, com alegria aqueles que também desejam receber este alimento. É o que oramos e já te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Queridos, esse texto, como eu já falei, é um texto muito conhecido, mas nós vamos ver que a igreja descrita no livro de Atos, ela não era uma igreja perfeita. Mas até achamos que existe igreja perfeita, mas não existe igreja perfeita. Amém? Quantos aqui já imaginaram uma igreja perfeita? Mas na verdade não existe. Podemos aprender muitas coisas com a igreja que nasceu em Jerusalém, mas nós vamos encontrar nesta igreja também alguns defeitos. Embora quando a gente lê, a gente procura apenas as qualidades daquela igreja, mas era uma igreja também que tinha alguns defeitos. E em Atos nós encontramos a igreja de Cristo iniciando debaixo de muitas lutas e perseguições. Embora o livro de Atos termina no capítulo 28, preste atenção, quando nós vamos fazer leitura, o livro de Atos ele vai até o capítulo 28, e ali ele vai contando um pouco da história. Mas vamos ver que a história da igreja ela continua sendo escrita. A história da igreja continua sendo escrita. O capítulo 28 termina o livro de Atos. Mas a palavra Atos significa atitudes da igreja, a vida da igreja.
E tantas igrejas surgiram, inclusive aquelas 7 igrejas que João, ele recebe de Cristo a revelação, e o anjo pede então para que ele escrevesse e enviasse para as igrejas da Ásia. Então, embora o capítulo 28 termina o livro de Atos, a história da igreja continua. E quando eu falo que a história da igreja ela continua, eu falo que a história da igreja ela também está sendo escrita nos dias de hoje. Amém. E quero dizer que os responsáveis por escrever a história da igreja hoje sou eu e você. Amém? Amém. Vocês não estão desanimados com isso não, é? Não. Então nós somos os responsáveis pela história da igreja, da atualidade, e nós estamos escrevendo a história da igreja. Aí eu coloquei, que responsabilidade. Vira para o irmão que está do seu lado, eu não gosto disso não. Vocês sabem, vocês me conhecem, mas fala assim, que responsabilidade. Escrever a história da igreja. Que responsabilidade. Mas a pergunta que eu quero fazer, eu já quero começar essa mensagem ainda na introdução, fazendo uma pergunta. Como que eu e você temos escrito a história da igreja? Como está a nossa participação na história da igreja? Se nós fôssemos colocar no livro hoje a nossa história como igreja, a outra pergunta é, o que seria escrito? O que nós iríamos escrever? Se eu pegasse hoje uma folha, pelo menos uma folha em branco e desse na mão de cada um, e cada um entendendo a sua responsabilidade como igreja, o que cada um hoje escreveria nesta folha? Talvez alguns precisariam de outras folhas, de um livro. Mas o que a gente iria escrever? De que forma nós temos contribuído com a igreja nesses dias, já que nós estamos dando continuidade à igreja de Cristo? Nesta manhã nós vamos estudar quais eram as condições essenciais para que a igreja de Atos crescesse de forma saudável a cada dia. Vamos olhar e avaliar quais eram os contextos que a igreja vivia para que ela pudesse desenvolver o propósito a qual havia recebido de Deus. É impressionante quantas vezes nós vamos encontrar Lucas interrompendo alguns momentos especiais da igreja para dizer as seguintes frases: a igreja crescia, ou o Senhor acrescentava os que haviam de ser salvos, ou o número dos que criam crescia cada dia mais. É interessante, Lucas, Dr. Lucas, que escreveu o livro de Atos, ele narra a história da igreja, e diante da história ele interrompia alguns momentos e falava sobre o crescimento da igreja. E nesta manhã eu quero então falar um pouco o que a igreja vivia de maneira que ela crescia de uma maneira tão saudável e tão abençoada. E eu quero estar com vocês hoje olhando para a Bíblia, lendo e aprendendo com a palavra. Eu não vou falar aqui modelo, eu não vou falar de estratégia, amém? Eu vou falar do que a Bíblia nos ensina, do que ela mostra para nós acerca da igreja, o que a igreja fazia para que ela pudesse crescer de uma forma muito saudável. E nos versículos que lemos, no versículo 41, primeiro eu quero falar o que eu encontrei aqui. O primeiro motivo que fez com que a igreja crescesse era que a igreja era cheia do Espírito Santo. A primeira coisa que fazia a igreja crescer ali em Jerusalém, a igreja que iniciou em Jerusalém, era que aquela igreja era uma igreja cheia do Espírito Santo. E eu vou ler aqui. A igreja estava se relacionando com Deus, uma vez que Jesus havia dito para que
aqueles irmãos que deram início à igreja ficassem em Jerusalém, e lá eles seriam cheios do poder do Espírito Santo, ou seja, eles receberiam o dínamo, o poder, para que pudessem então viver o propósito que Deus tinha para aquela igreja. E nós vamos entender que eram aproximadamente 120 pessoas que permaneceram em Jerusalém orando, esperando a promessa do Espírito se cumprir, a promessa de Cristo que o Espírito iria descer e tomar todos aqueles irmãos. Então a igreja ela ficou reunida, e a Bíblia nos fala então que aqueles homens foram tomados, banhados pelo Espírito Santo. Aqueles homens foram cheios da unção, eles haviam sido banhados por vida, a vida de Deus, o zoe de Deus. Nós vamos entender que eles estavam transbordando de alegria, eles foram tomados pela plenitude de Deus. E o que acontece depois disso são sintomas, são marcas, evidências, sinais de uma igreja cheia de entusiasmo e também do Espírito Santo. A primeira coisa que eu encontro naquela igreja de Jerusalém, para que ela pudesse crescer e cumprir o propósito de Deus, era que aquela igreja estava cheia do Espírito Santo. Uma vez que ela foi cheia do Espírito Santo, a Bíblia nos fala que tudo que aconteceu foi consequência daquele momento, consequência daquele fogo, daquela glória, daquela presença, daquele momento ímpar na vida daquela igreja. O interessante é que Lucas narra as consequências desse derramar do Espírito Santo na vida daquela igreja. As descrições dos sinais estão nos versículos 41 até o versículo 47. Mas no versículo 41, Lucas narra que os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 almas. Preste atenção, eles haviam sido cheios do Espírito Santo, eles haviam recebido do Espírito Santo a glória de Deus, e a palavra que Pedro havia pregado, ou seja, ele estava cheio do Espírito, a palavra que ele pregou naquele dia provocou um quebrantamento no coração dos que ali estavam. E a Bíblia nos fala que quase 3.000 vidas se renderam a Cristo e foram acrescentadas à igreja. Ou seja, de 120, depois que aqueles irmãos foram cheios do Espírito Santo, a palavra de Deus nos diz que então Pedro prega e quase 3.000 almas se convertem. Então a igreja de 120 passou agora para um número de 3.120 pessoas. Simplesmente porque a igreja ela estava tomada pela presença do Espírito Santo. É a primeira coisa que eu encontro aqui na igreja, ali em Jerusalém, para que ela crescesse de maneira saudável. E eu quero falar um pouco sobre alguns sinais que foram evidências daquele derramar do Espírito Santo. Maravilha. O primeiro sinal de uma igreja cheia do Espírito Santo é que ela prioriza o estudo da palavra de Deus. No versículo 42 diz que aqueles irmãos eles perseveravam o quê? Na palavra, na doutrina, no ensino. Uma igreja que é cheia do Espírito Santo. Eu coloquei, nós vamos ver que não é uma igreja que dá ênfase o louvor, embora o louvor faça parte do culto, o louvor faz parte da nossa devoção a Deus, mas nós vamos entender que não era um templo suntuoso. Nós vamos perceber que não era um programa de rádio ou de televisão, mas a igreja ela estava cheia do Espírito Santo, e por isso ela não abria mão da palavra. Ela estudava a palavra, ela tinha compromisso com as escrituras. Não estava voltada para a filosofia, para a antropologia. Não, ela estava voltada para a palavra, não para aquilo que trazia a religião. Mas aquela igreja estava voltada para a palavra, porque sabia que a palavra traria mudança de atitudes. A palavra dava direção para as novas ideias que iriam surgir.
Ou seja, não estavam voltados para as normas, mas estavam voltados para os conceitos e os padrões que eles teriam que ter na igreja para que pudesse posteriormente tomar decisões em todas as áreas. Uma igreja saudável que nós olhamos ali para Jerusalém, era uma igreja que estava cheia do Espírito Santo. E por estar cheia do Espírito Santo, aquela igreja priorizava a palavra. Ela não abria mão da palavra, porque ela entendia que a palavra daria para ela a direção para tudo, porque a palavra revela quem é Deus. E toda palavra aponta para o Messias, o Filho de Deus. Então nós vamos perceber que a primeira evidência de uma igreja cheia do Espírito Santo era uma igreja que priorizava a palavra. O segundo sinal de uma igreja cheia do Espírito Santo é a igreja que tem a marca da comunhão em 3 níveis. E nós vamos encontrar também no versículo 42. Mas nós vamos entender que esses 3 níveis são o nível vertical, ou seja, a comunhão com Deus. Em 1 João capítulo 1, versículo 3, a parte B diz: nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus. O segundo sinal, a segunda marca de uma igreja cheia do Espírito Santo, é uma igreja que não abre mão da comunhão com Deus. Maravilha! Uma igreja que entende a importância de se relacionar com Deus. Uma igreja que entende a importância de ter comunhão com Deus. E essa comunhão eu falo tanto no individual quanto no coletivo. Aquela igreja entendia, então ela não abria mão da comunhão com Deus. Outro tipo de comunhão, outro nível de comunhão é a comunhão horizontal. É a comunhão com o próximo. 1 João capítulo 1, também no verso 3, mas agora é a parte A. Não lhes proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês tenham comunhão convosco. João fala para aquela igreja que ele escrevia a carta, que era necessário, que tudo que ele estava pregando era necessário para promover comunhão entre os irmãos. Nós vamos entender que o segundo sinal de uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que tem comunhão uns com os outros. A igreja que entende a importância de se relacionar uns com os outros. O outro nível de comunhão, nós vamos entender que é a comunhão social, que está no capítulo 2 de Atos, versículo 45, vendendo propriedades e bens, distribuindo a cada um segundo sua necessidade. Ou seja, havia koinonia. Não é apenas a comunhão com Deus e comunhão com os irmãos, mas se trata aqui de ajudar as necessidades do próximo. Era uma igreja que se preocupava em ajudar os irmãos que tinham necessidade, pessoas que estavam passando necessidade. E eu louvo a Deus porque eu posso ver isto na vida da igreja, dos irmãos que caminham comigo. Nós, graças a Deus, temos tido essa consciência, principalmente nesse período de pandemia, como nós presenciamos isso, como nós podemos ver os irmãos de uma forma assim, muito liberal, abrindo mão para contribuir, ofertar e abençoar. Nós vamos entender que isto então é obra do Espírito Santo em nós. O terceiro sinal de uma igreja cheia do Espírito Santo, ela tem a marca da adoração. Mas eu não falo que essa adoração é uma adoração estética, onde a pessoa levanta a mão para adorar, onde a pessoa corre, dança. Isso também pode fazer parte da adoração, que é a maneira de você se declarar para Deus, né? De se expressar para Deus. Mas nós vamos ver que o terceiro sinal de uma igreja cheia do Espírito Santo é a marca da adoração. Eu não falo então aqui de palavras com chavões, não. Eu não falo também aqui de uma coreografia, não. Tudo isso pode ser também parte da adoração, mas quando eu falo de adoração, eu falo acerca da liturgia, ou seja, havia uma verdadeira adoração, não era nada mecânico. Por exemplo, havia oração. Oração significa adoração a Deus. No versículo 42 diz que aquela igreja orava, e a Bíblia nos fala no versículo 42 que aquela igreja ela se dedicava, primeiro, a palavra. Em outra versão eu vou falar que eles perseveravam na oração.
se dedicavam no ensino dos apóstolos e à comunhão. Em outra versão, se eles perseveravam no ensino dos apóstolos e também na oração. Então nós vamos entender que o terceiro sinal de uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que adora, ela se dedica à oração, ela se dedica no partir do pão, ou seja, quando eles estavam ali reunidos, lembrando do sacrifício da cruz. É mais ou menos assim, vocês já ouviram falar na Santa Ceia. Eles pegavam o pão e o vinho e entendiam que só eram igreja porque Cristo havia morrido por eles. Eles não eram igreja porque eles queriam ser igreja, porque eles ficaram chamando o Espírito Santo e ele desceu, não. Quando eles pegavam o pão e o vinho, a Bíblia nós vamos entender que eles estavam adorando a Deus, ou seja, reconhecendo que aquele sacrifício de Cristo na cruz tornou aqueles irmãos a igreja viva e a igreja chamada para cumprir o propósito. Então era uma igreja que tinha o sinal da adoração. Aqueles irmãos, eles adoravam de uma maneira informal, ou seja, a Bíblia nos fala que eles estavam de casa em casa. Adoração em casa é uma adoração informal. A gente fica mais à vontade, né? Na igreja a gente senta assim, um do lado do outro, um atrás do outro, esse formalismo todo aqui, o pastor na frente pregando, os irmãos tudo olhando, mas não, nós vamos entender que a adoração daqueles irmãos era uma adoração informal, eles estavam em casa, e quem frequenta a célula, quem lidera a célula, quem já foi em uma célula, sabe que é bem diferente, né? Uma adoração informal. Está todo mundo bem à vontade, é aquele culto que tem hora para começar, mas se amanhã for feriado, não tem hora para terminar, né? Não tem formalidade. O culto geralmente como esse aqui, porque eles também tinham culto formal. O culto formal é quando eles iam para o templo, e ali tinha um sacerdote ensinando a palavra, né? Então havia um culto formal, mas aqueles irmãos também adoravam de uma maneira informal. Eles estavam mais à vontade em casa, todo mundo falava, né? Não é isso que acontece nas células? Todo mundo fala, todo mundo compartilha, né? Tem aquela comida abençoada. Os irmãos, tem uns irmãos aqui que gostam de comida, eu fico até preocupado, falei, Senhor, como é que vai ficar, né? Mas nós vamos entender que o sinal da igreja cheia do Espírito Santo, ela tem a marca da adoração. E o quarto e último sinal que eu quero falar, a igreja cheia do Espírito Santo, ela tem a marca da evangelização. O versículo 47 diz assim: louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. O quarto sinal de uma igreja cheia do Espírito Santo, ela tem a marca da evangelização. E eu quero falar sobre algumas características da evangelização que encontramos na igreja de Atos. A primeira aqui, essa evangelização ela pode acontecer por conta do nosso testemunho. Preste atenção. Quando eu leio aqui, no versículo 47, louvando a Deus, esse louvar a Deus e cair na simpatia do povo, não é um louvor de cântico, não é um louvor com instrumento, não é um louvor que a gente reúne um coral e canta, nada contra, mas quando Lucas escreve essa experiência que a igreja estava tendo, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, nós vamos entender que a primeira característica da evangelização que nós encontramos aqui é o nosso próprio testemunho. Esse louvor não é um cântico, mas sim a maneira de proceder. O nosso estilo de vida deve ser uma luz para quem anda em trevas. As nossas atitudes devem ser louváveis. As pessoas precisam ver Jesus em nós. O que o profeta Eliseu, um homem cheio do Espírito Santo, recebeu de elogio de uma mulher foi que quando ele passava em frente à sua casa, aquela mulher dizia: ali vai um santo homem de Deus. A vida do profeta Eliseu estava louvando a Deus. Ele estava testemunhando, não pregando, não profetizando, não ensinando, mas o passar de um lado para o outro.
Eu imagino ele cumprimentando as pessoas, eu imagino ele com um semblante ali, sempre alegre, sempre aproveitando uma oportunidade para dar um abraço, algo desse tipo. Nós vamos perceber que a primeira característica da evangelização da igreja que nós encontramos era uma igreja que louvava a Deus e caía na simpatia do povo. Era uma igreja que dava testemunho com a sua própria vida. Pastor costuma repetir muitas coisas, né? Principalmente pastor que apacenta, pastor local. Alguns irmãos já conhecem que eu vou falar. E dentro desse ponto, da primeira característica da evangelização da igreja, que era louvando a Deus e tendo a simpatia do povo, ou seja, a igreja louvava com o próprio testemunho. Eu quero trazer aqui uma história de um homem que chamava um amigo para visitar a sua igreja. E a história diz que esse homem, muito empolgado, chamava o seu vizinho. Vamos na igreja hoje, tem um culto lá. E o irmão falava assim: não, hoje eu não vou. Então tá bom. No culto seguinte, estava lá o vizinho chamando o amigo: vamos lá no culto hoje. Ele: não, hoje eu não vou. Hoje não. No outro culto, estava lá o vizinho chamando o amigo: vamos no culto hoje, vai ter lá um congresso, vai ter um seminário, vai ter um trabalho lá fantástico. Ele falou assim: não, eu não vou. Mas por que você não vai? Não, porque eu estou lendo um livro. Ah, você está lendo um livro? Estou. Então tá bom. Toda vez que ele ia para o culto, ele ia lá no amigo e chamava. E o amigo dizia: não posso ir hoje porque eu estou lendo um livro. Tá bom. Aí aquele camarada falou assim: não vou chamar mais. Já chamei várias vezes, ele sabe onde é a igreja. E dá aquele irmão lá no culto. Daqui a pouco acabou a mensagem, o pastor faz o apelo, o irmão vai à frente, o amigo vai à frente, daqui a pouco o amigo se converte, se decide em Cristo. E quando acabou o culto, aqueles dois amigos voltam juntos para casa, até porque eles moravam próximos. E a história diz então que aquele amigo, muito contente porque o seu vizinho havia decidido a sua vida em Cristo, e ele então, curioso, né? Olha, fiquei muito feliz em ver você lá na igreja, ouvindo a palavra, depois de te convidar tantas vezes, né? Mas você foi por conta própria. Mas eu tenho uma curiosidade: quando eu te chamava para ir lá no culto, e depois de um tempo você começou a dizer que estava lendo um livro, e que só quando terminasse de ler esse livro você iria para a igreja. Que livro era aquele que você lia? Aí o vizinho que estava ali, novo na fé, virou para o seu amigo e falou assim: bom, o livro que eu estava lendo era a sua vida. Como é que você se comportava com sua esposa? Como é que você se comportava com seus filhos? Como você se comportava com os demais vizinhos? Eu estava só observando. E você acredita que depois de observar um bom tempo, eu consegui ver Jesus na sua vida? Eu consegui identificar esse Jesus. O que me fez ir à igreja não foi o convite que você fez, e nem a sua insistência, mas foi o seu estilo de vida, a sua maneira de proceder com a sua família, com os vizinhos, comigo mesmo. Você ia lá com todo amor, carinho, me chamava, mas não insistia, me respeitava, e eu pude acompanhar você um tempo só observando as suas atitudes, e graças a Deus que eu consegui ver Jesus em você. A primeira característica da evangelização da igreja de Atos de Jerusalém era uma evangelização por intermédio dos testemunhos das pessoas que faziam parte daquela igreja. E a pergunta que eu falo: como é que você hoje está testemunhando como igreja de Cristo? Como é que está o seu testemunho nas redes sociais? Como é que está o seu testemunho no Instagram, no Face, no status do teu WhatsApp? Como é que está o seu testemunho? As pessoas estão observando. O interessante é que Paulo fala que nós somos uma carta
lida. Preste atenção, irmãos, carta lida não é aquela que fala. É aquilo que está escrito em nós, alguma coisa que as pessoas vão olhar para nós e vão ler. A carta, ela não tem som. Ela tem alguma coisa escrita. E para que alguém possa entender o que está escrito, a carta não fala, não tem som. Alguém tem que ler, alguém tem que observar. A gente precisa tentar para isso. A marca daquela igreja, a primeira característica da evangelização da igreja de Jerusalém é que ela louvava a Deus, ou seja, tinha um bom testemunho, e com isso ela caía na simpatia do povo. A segunda característica da evangelização que eu vou encontrar aqui, irmãos, essa aqui é fantástica. É a graça de Deus. Aonde, pastor? No versículo 47, parte B, capítulo 2. Diz assim: louvando a Deus de toda a simpatia de todo o povo, e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava os que iam sendo salvos. Presta atenção. A segunda característica da evangelização é a graça de Deus. Presta atenção. Não precisa de metodologia, de estratégia, de programa, nada contra isso, não tenho nada contra essas coisas, mas Deus não está preso a nada disso. É Ele que atrai, Ele que convence, o Espírito Santo que trabalha, é Ele que move, é Ele que cria situações, é Ele o promotor. A segunda característica da evangelização é a graça de Deus. Quem lembra aqui da história de Saulo? Ninguém precisou evangelizar Saulo. Nós vamos entender que a segunda característica da evangelização na vida daquela igreja, por ela estar cheia do Espírito Santo, Deus acrescentava as pessoas àquela igreja, porque sabia que aquela igreja era uma igreja saudável. Era o próprio Deus que se encarregava. Às vezes a gente fica tentando arrumar uma estratégia, uma maneira de alcançar o grupo A, o grupo B. Irmãos, eu não sou contra, mas nós precisamos entender que Deus, Ele tem o poder de fazer tudo sem que a gente se mobilize desta forma ou dessas maneiras. Eu não posso esquecer isso. Irmãos, quantas das vezes eu pregando, trazendo estudo bíblico, e a igreja cheia de pessoas não evangélicas, pregando sobre jejum, pregando sobre santificação, e tantos outros temas. Já estava com a mensagem pronta, às vezes era uma série de mensagens, e eu pregava toda quarta-feira, e a igreja cheia de pessoas visitando. Não sei se os irmãos lembram aqui. E eu não posso mudar, eu tenho que pregar a palavra daqui, até porque eu não recebi direção do Espírito. E pregando, dando estudo para a igreja. E quando eu botava a igreja de pé, sempre tinha 1, 2, 3 pessoas querendo entregar a vida para Jesus. E eu olhava assim e falei: Jesus, eu nem preguei sobre isso. Não foi nenhuma palavra evangelística, não foi nenhuma palavra voltada para essas pessoas. Mas nós precisamos entender que a segunda característica da salvação é a graça de Deus. E a graça de Deus, ela é irresistível, não tem como resistir. A Bíblia nos fala que o próprio Deus se encarregava, e Ele olhava para aquela igreja que estava saudável, cheia do Espírito Santo, que tinha palavra, que tinha comunhão com Ele, com o próximo, e também ajudava os necessitados. O próprio Deus via aquela igreja dando testemunho, aquela igreja que andava naquela comunidade, e as pessoas viam Jesus nela. O próprio Deus alcançava as pessoas sem que ninguém pregasse, e colocava na vida da igreja, porque o nosso Deus sabia que aquela igreja iria dar conta. Eu volto à perguntinha que eu fiz lá no início. Se nós fôssemos escrever hoje a história da igreja que nós estamos hoje vivendo, como nós escreveríamos? O que nós iríamos colocar no papel? A Bíblia nos fala que Deus acrescentava diariamente. Às vezes a gente bota uma agenda: domingo vai ter evangelismo,
nada contra, a gente deve fazer isso, se programar. Mas a Bíblia nos fala que Deus ele não esperava a igreja se programar para evangelizar, para enviar as pessoas para que pudesse congregar. Não, a Bíblia nos fala que diariamente, às vezes a gente nem está assim em condição de evangelizar, nem se programou, mas às vezes entra a pessoa pela porta e você está ali fazendo outra coisa, né? Certa vez eu estava lá no Morro da Mineira, a primeira igreja que eu pastorei lá dentro do Morro da Mineira. Eu falei, não, vou levar essa igreja um pouco mais para baixo, e principalmente eu preciso levar essa igreja para o lugar onde tem ali a boca de fumo. E era um lugar estratégico, por quê? Porque era uma ladeira, no final da ladeira ficavam os meninos lá com as drogas, e no início da ladeira a gente alugou uma garagem. E a gente fazia então cultos ali 2 ou 3 vezes na semana, mas no período que nós estávamos fazendo a obra naquela garagem, enquanto nós estávamos ali, estava lá eu com os irmãos trabalhando, e daqui a pouco entrava um, entrava outro, chorando. Aqui vai ser o quê? O que vocês vão fazer aqui? Eles não tinha placa nenhuma de igreja lá, mas as pessoas chegavam perguntando o que iria acontecer naquele lugar. E ali então nós orávamos por aquelas pessoas, as pessoas então se convertiam. Muitas histórias, muitos testemunhos que nós temos naquele lugar. Fiquei ali 1 ano, irmãos. Engraçado que no dia da inauguração, foi um domingo, 5 horas da tarde, eu não me esqueço, os irmãos estão dentro da garagem lá, que a gente montou a igreja, cantando e tudo mais e tal. Eu falei, eu quero ir para fora. Eu fiquei lá fora com os folhetos na mão, abordando as pessoas, chamando, orando, impondo as mãos e tal. E teve uma hora que apareceu um rapaz, e esse rapaz então, ele estava com a moto tentando chegar lá na boca de fumo. Eu peguei ele e eu falei para ele, rapaz, olha, Deus manda orar por você, e Deus diz que nesta tarde ele está cortando o laço mortal. Eu profetizei sobre a vida dele. Ele começou a orar, a chorar. Ele falou assim, pastor, o senhor pastor, né? Eu falei, senhor pastor, eu quero dizer uma coisa para o senhor, eu já estou desviado há tanto tempo. Ele falou o tempo, não lembro agora. Minha esposa é uma mulher de Deus, eu moro lá no Chapéu Mangueira, e eu vim aqui comprar droga, mas eu vou dizer para o senhor que eu não vou subir, porque agora Deus falou comigo, eu estou voltando, vou me reconciliar com a igreja, com Jesus, vou voltar para minha casa. Beleza. Irmãos, eu não sei quanto tempo passou. A minha tia morava no Chapéu Mangueira, e todo ano ela faz um culto de ação de graças no mês de novembro. E certa vez eu estava lá, não lembro agora quanto tempo, foram anos, e eu fui lá, eu, minha esposa e minha filha, e quando eu estacionei o carro lá no Chapéu Mangueira, um rapaz correu para mim, pastor Marcelo. Eu olhei para ele, o senhor não lembra de mim? Eu falei, o irmão está de brincadeira comigo. Não, amado, me perdoa, não lembro do irmão. Aí ele contou essa situação que eu acabei de contar. Um domingo, 5 horas da tarde, no ano tal, eu estava lá na Mineira para comprar droga. O senhor me parou, o senhor conversou comigo, o senhor orou por mim. E daquele dia para cá eu voltei para minha casa, voltei para Jesus. Eu quero dizer que eu estou firme no Senhor Jesus. A gente estava na obra, irmãos. Não estava preparado para pregar, não tinha sermão na cabeça, não tinha nada. A gente estava envolvido na obra. Mas Deus ele faz diferente da forma que nós fazemos. Eu vou entender que a característica da evangelização é aquela que o próprio Deus vai acrescentando, mesmo quando a gente não faz a programação de evangelismo. Deus faz assim. Eu não sei se aqui alguém foi alcançado por Deus por essa forma. Alguém aqui? Alguém que teve essa experiência de conversão? Pastor, ninguém fez apelo. Eu falei em casa, o próprio Espírito me chamou e eu fui. Ninguém tem? Amém. Terminando aqui, o 4º sinal que nós falamos sobre a igreja cheia do Espírito Santo, eu falei sobre a marca da evangelização, e eu trouxe aqui 3 características. Agora eu quero passar para o segundo ponto, que fez com que aquela igreja crescesse. É que aquela igreja ela era perseverante diante das dificuldades. Atos capítulo 4, versículo 4. Abra aí. A primeira marca foi que a igreja era o quê? Cheia do Espírito Santo.
A segunda que eu vejo para que aquela igreja crescesse é que aquela igreja era perseverante diante das dificuldades. Atos 4, versículo 4. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram perto de quantos? 5.000. 5.000. Eu estou pegando versículos que mostram que a igreja crescia, mas eu vou contar a história. Foi o que eu falei. Lucas foi escrevendo a história da igreja, mas ele parava e dizia que a igreja crescia, a igreja multiplicava, Deus acrescentava. A segunda marca daquela igreja é que ela era uma igreja perseverante diante das dificuldades. E nesta ocasião aqui, quando nós olhamos o contexto desse versículo, nós vamos voltar um pouquinho no capítulo 3, você não precisa ler, mas nós vamos entender que Pedro e João estavam indo para o templo orar, e se depararam com um aleijado na porta do templo pedindo esmola, e Pedro disse que não tinha prata nem ouro, mas na autoridade do nome de Jesus ele disse para o aleijado que ficasse de pé, e o homem ficou de pé e curado. O homem entrou no templo e todos reconheceram e ficaram admirados com o que Deus havia feito com ele. Pedro, ao entrar também no templo, começou a falar a palavra de Deus, e quando as autoridades chegaram e disseram que ele estava perturbando o povo, a Bíblia nos fala que mesmo diante das ameaças, e aí você vai pegar do versículo 1, do capítulo 4 até o versículo 4, e você vai ler o que eu estou falando agora. Mesmo diante das ameaças, a Bíblia nos fala que Pedro pregou a palavra, e diz então que 5.000 pessoas foram salvas, libertas, transformadas, enquanto Pedro e João estavam sendo levados para a prisão. Preste atenção, irmãos. Enquanto eles estavam sendo levados para que não pudessem mais pregar a palavra, a Bíblia nos fala que eles pregaram e 5.000 almas foram libertas. A segunda marca de uma igreja que cresce é que ela é perseverante diante das dificuldades. Nós não podemos olhar as dificuldades que estão pela frente e dizer assim: ô Senhor, eu acho que agora não vai dar mais, eu acho que agora a gente precisa parar, eu acho que agora a gente precisa se calar, eu acho que é tempo da gente se resguardar. Eu vejo um Pedro e um João, mesmo diante da dificuldade, sendo levados para a prisão. A Bíblia nos fala que eles pregam, sendo presos, mas pregam e libertam 5.000 pessoas. Voltando um pouquinho, lá na introdução, qual é a história que você tem escrito hoje da sua vida como igreja? Precisamos ser perseverantes diante das dificuldades. É assim que nós vamos alcançar as vidas que Deus tem para acrescentar. Não podemos parar por conta das ameaças, das lutas, das tribulações. O terceiro motivo que eu vi e encontrei naquela igreja que fazia ela crescer, aquela igreja andava na verdade e na transparência. Aquela igreja andava na verdade e na transparência. Aonde tem isso, pastor? Eu não vou poder ler tudo, mas vou falar com vocês. Mas o capítulo 5 de Atos, versículo 12 ao 14, nós vamos ler esses versículos, tá bom? E eu vou explicar então o que se trata da verdade e da transparência daqui a pouco. Capítulo 5, versículo 12 ao versículo 14. Lucas para e mais uma vez ele relata que a igreja crescia. Vamos lá? Versículo 12 ao versículo 14. Está aqui, fica mais fácil. Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. Todos que creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão. Dos demais, ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo estivesse em alto conceito. Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram acrescentados.
acrescentar. Pastor, qual foi agora a história que Lucas interrompe para dizer que a igreja continuava crescendo? A história foi que um casal chamado Ananias e Safira, entusiasmado com alguns irmãos que tinham no coração a liberalidade e pegavam suas propriedades, vendiam o dinheiro da venda, os irmãos levavam aos pés dos apóstolos para que pudesse administrar e não haver necessidade de ninguém. Preste atenção, a Bíblia nos fala que esse casal olhou e falou assim: vamos fazer o mesmo. Combinaram lá, Ananias e Safira, venderam a propriedade que tinham, pegaram o valor e no meio do caminho o inimigo colocou no coração deles para que eles não dessem tudo como haviam combinado no início, dessem apenas uma parte. Um dos dois vai na frente e quando chega diante do apóstolo, aquela igreja tinha homem de Deus, aquela igreja tinha um sacerdote, um homem que compreendia e que andava na verdade, e que o Espírito Santo revelou e deu transparência, mostrou tudo que estava em oculto no coração daquele casal. Então quem foi na frente, acho que foi o esposo, né? Chegou lá e Deus revelou para Pedro, e Pedro falou assim: o que houve, Ananias? Você não combinou com a sua esposa que entregaria todo o valor, e por que deixou o inimigo tomar o teu coração, sujar o seu coração e você mudar de ideia? A Bíblia nos fala que aquele moço foi fulminado, a sua esposa chega depois e ela também foi fulminada. E eu coloquei aqui que nós vamos entender algo muito importante. O Senhor revelou toda a situação ao apóstolo Pedro e ele repreendeu o casal e os mesmos foram fulminados por Deus. Aqui retrata a verdade e transparência na igreja. Não pode haver mentira, não pode haver coisas ocultas, não pode haver hipocrisia. Deus traz tudo à tona. O terceiro motivo que fazia aquela igreja crescer era uma igreja que andava na verdade e na transparência. Nós vamos aprender que estava tudo muito claro. O que era vendido e a oferta que era trazida, deixada aos pés dos apóstolos, ele administrava de maneira que ninguém tinha necessidade. Havia transparência. E aonde havia transparência, havia então pessoas que não tinham dificuldade em ofertar, em contribuir. Outra coisa que eu coloquei aqui, eu aprendo que aqueles irmãos não tinham nenhuma obrigação em dar oferta. Não havia uma imposição da parte do apóstolo, mas as pessoas desejavam dar. Deus só recebe o que nós damos a Ele com liberalidade. Os apóstolos não ficavam fazendo campanha financeira: tem que trazer X, se você trouxer X vai ser abençoado, se você trouxer Y vai ser abençoado. Não havia isso, irmãos. Por quê? Porque nós vamos entender que a marca daquela igreja era a marca da verdade. Quem queria contribuir entendia a necessidade que tinha e voluntariamente entregava. Havia verdade. Não era uma questão de imposição, vou falar essa palavra não tinha treta, não tinha nada. O negócio era tudo transparente. Aleluia. E aquele que tentou fazer treta, o Espírito Santo revelou, o profeta entregou e falou: profeta não, apóstolo, né? Tem alguns que se vendem, mas não era o tudo. Não tem problema não, deixa a metade, o importante é dar, né? Não, quando Deus trouxe para o apóstolo levou literalmente para o homem. Tem que haver verdade. Amém. Igreja é lugar de verdade, lugar de transparência. Amém. Igreja é lugar que as pessoas não podem se sentir oprimidas para ofertar, para dizimar, para dar. Tem que ser voluntário. E isso fazia com que a igreja crescesse. Amém. A terceira marca daquela igreja, para que ela crescesse, havia verdade e transparência. Quando havia verdade, transparência, sinceridade, liberalidade, sabe o que acontecia? Volta no versículo 12, por gentileza.
Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. Haviam sinais e maravilhas. Pessoas eram curadas. Pessoas eram transformadas, porque havia verdade, irmãos. Havia transparência. Não era igreja rotativa, não. As pessoas entravam e saíam da mesma forma. Entravam e saíam da mesma forma, não. Aquela igreja, ela crescia porque tinha verdade e transparência, mas naquela igreja também tinha muitas maravilhas e sinais entre o povo. Glória a Deus. Já acabou o meu tempo? Eu estou pregando há quanto tempo já, meu filho? Que ainda tem aqui uns 4 tópicos que eu posso deixar para a semana que vem. Não dá confiança ao pastor, não. Você nunca faz. Quarto motivo que fazia aquela igreja crescer. Aquela igreja se preocupava com os velhinhos, os necessitados, os pobres. Onde está isso, pastor? Capítulo 6 de Atos. Novamente, Lucas para a história, eu vou contar com a história, e ele fala que a igreja crescia. Deus mandava pessoas. O número de pessoas aumentava. Versículo 7 é que diz isso. Assim a palavra de Deus espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Crescia a palavra e se espalhava. Crescia rapidamente o número de quê? De discípulos. Por que aquela igreja crescia na palavra e também o número de discípulos, irmão? Não fala de crentes, não, fala de discípulos. Pessoas sérias, comprometidas com a palavra, seguindo a Cristo. Por quê? O princípio está no capítulo 6, no versículo 1 em diante. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir as mesas. Irmãos, escolho entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa, e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Presta atenção. A igreja estava crescendo, né? Como a gente lê no versículo 1, crescendo. Aí houve um desajuste. Lembra que eu falei no início que, embora a igreja de Atos, Jerusalém, ela tem assim muitas qualidades, mas eu falei, irmãos, a igreja não era perfeita. A igreja começou a crescer, como nós lemos no versículo 1, pessoas necessitadas começaram a ficar desassistidas, mas rapidamente fizeram uma reunião e falaram assim: nós não podemos esquecer dos anciãos, nós não podemos esquecer dos necessitados, de forma alguma. A igreja está crescendo, mas não pode perder a essência, não pode perder o propósito. Isso é muito perigoso na igreja que começa pequena, Francinaldo. Começa pequena com os princípios legais, mas depois passa, parece que cai aquela síndrome de Lúcifer, né? Ela só quer que o povo venha, só traga, só traz, vem, só me dá, mas ela não entende que ela cresceu também, cresceu nas entradas, e ela pode servir muito melhor do que servia antes. Meu Deus. Amém. Aquela igreja crescia no número de discípulos e de sacerdotes, que fala de homens que estavam ensinando a palavra, porque ela não negligenciou os necessitados, os velhos, os anciãos, aqueles que estavam de fato precisando. Ela no início até teve uma dificuldade, mas reorganizou direitinho e não perdeu o foco. Isso é muito importante, irmãos. Amém? Amém. Você não está triste com isso não, né? Porque você está escrevendo a sua história como igreja. Você não pode fazer diferente do que a gente está aprendendo aqui. Aleluia! Eu amo ir aqui no Recolhimento Betel. Tem tantos outros lugares de pessoas necessitadas. E eu creio, irmãos, que nós
nós vamos dar continuidade a esse trabalho. Amém. Não é o trabalho do Marcelo, do pastor Marcelo, da igreja A, da igreja B. É o trabalho da igreja. Aleluia. Ah, o pastor Marcelo que trabalha com isso. É o meu dever, não é nada novo. Não fui eu que inventei a roda. Não quero levar os louros, não. Por favor. Está aqui. É só olhar para cá e falar assim, calma aí. Hoje ainda tem gente necessitada? Tem. Ainda tem idosos precisando de ajuda, porque são pessoas que não têm família. Se você já visitou uma pessoa idosa no asilo, você vai lá conversar, tem muita história. Pessoas que já não são visitadas há tanto tempo. Não nesse período, né? Claro, por conta da pandemia. Mas nós já tínhamos costume de fazer. E como é bom sentar com aquelas senhoras, ouvir as histórias delas. E quando a igreja de Jerusalém fazia isso, a Bíblia fala que o Senhor acrescentava discípulos, pessoas com o caráter de Cristo, mas também acrescentava sacerdotes. Não é isso no versículo de número 5? Tal proposta agradou a todos, então escolheram, versículo 7, né? Versículo 7, é isso? Assim a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém, também um grande número de sacerdotes obedecia a fé. Os sacerdotes que falaram, a gente precisa continuar orando, lendo a palavra, né? A gente vai cuidar disso aqui. Vocês, diáconos, assistam as pessoas que estão em necessidade. Eu falei, qual é a marca que eu falei? 4. Assim eu vou parar de pregar. Se preocupavam com isso. Eu sei, mas qual é? A 4. A 5ª. O que fazia a igreja crescer? Vamos para o capítulo 9, versículo 31. Novamente, Lucas para a história da igreja e ele fala que a igreja crescia. Capítulo 9, versículo 31. A igreja passava por um período de paz. De vez em quando a igreja passa por um período de paz. Tempo de refrigério. A gente acha que Deus só tem luta. Tem luta, muita luta. Mas claro que Deus também traz alegria, paz, refrigério. Parece até que a gente está no céu, né? Eu fico até já assustado com isso. Está tudo muito bem. Se eu fico preocupado, Renato, eu fico assim, Jesus, é melhor eu orar. Não vou deixar de orar não, só porque está tudo bem. Vou orar porque, né? Porque, irmão, a vida é assim, não é só a vida da igreja, a vida é assim. Mas Lucas para tudo. Ele fala que a igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, mas aonde? Galiléia, mas aonde? Samaria. Ela se edificava. Tempo de paz é tempo de se edificar, de buscar. Não é de relaxar, não. É cuidar, é ajustar. Enquanto é como se fosse no inverno, não dá para fazer muita coisa lá fora. A gente se resguarda e começa a trabalhar dentro. Chama um para cá, conserta um, chama outro, chama a liderança, vamos reaver e tal. Por quê? Porque logo vai ter guerra. Faz o balanço, para tudo. Está ali o combatente Igor, não é assim, comandante? Né? Tempo de você instruir a tropa. Dar ordem nada, preparar os irmãos para que logo quando nós formos chamados para a batalha, porque sempre tem batalha, a gente está pronto. E quando aquela igreja estava no período de calmaria, sabe quem estava fazendo isso? Ela era encorajada pelo Espírito Santo, não é isso? E mesmo quando ela estava no período de ajuste, de balanço, de instrução, olha o que acontecia. O que acontecia, irmão? Ela se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Você pode aplaudir o Senhor? O que fazia aquela igreja crescer era o encorajamento do Espírito Santo. Mesmo quando havia paz, o Espírito Santo ainda estava encorajando aquela igreja. Ela não perdia a visão de crescer. A gente precisa entender isso. Sexta. Eu estou no sexto, né?
A igreja crescia porque as fronteiras culturais eram alcançadas. Capítulo 11, versículo 19 ao versículo 21. Enquanto você abre, eu já vou ler o sexto ponto. A igreja crescia porque as fronteiras culturais eram alcançadas. No capítulo 10 aprendemos com Cornélio que ele teve que vencer a barreira cultural. Quando entendia que não poderia pregar para o povo gentil, Deus muda tudo, muda a visão, muda o pensamento de Pedro. E Pedro então, ele vai falar a um gentil, mas nós vamos compreender que para que a igreja crescesse, era necessário que a mentalidade de Pedro mudasse. E nós vamos compreender no versículo 19 ao 21, capítulo 11. Aí, os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, né? Chegaram até a Fenícia. Aonde? Fenícia. Aonde? Chipre. Aonde? Antioquia. No capítulo 8, Estevão foi morto. Muita gente ficou disperso, mas não deixou de pregar a palavra. Muita gente olhou, ficou com medo, porque ser humano tem medo, mas esses irmãos, eles então exploraram outros lugares, com outras culturas. Eles não ficaram com medo, desistiram. Eles romperam barreiras culturais e anunciando a mensagem apenas aos judeus. Começaram pelos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos. Eles não ficaram pregando só para os judeus com medo. Eles romperam as fronteiras culturais para que pudessem levar a palavra a tantos outros povos, não só para os judeus. Eles foram falar para os gregos também, contando-lhes as obras novas e a respeito do Senhor. Em outra versão fala a boa notícia, as boas novas. Versículo 21 para fechar. A mão do Senhor estava com eles e muitos creram e se converteram ao Senhor. Por quê? Porque aquela igreja, ela rompeu as fronteiras culturais. E eu coloquei, quais são as fronteiras que precisamos romper? Quais são as línguas que precisamos falar? Ontem eu estava conversando com o Paulo Júlio e falou, ei, já aprendeu a falar inglês? Eu falei, amado, eu não aprendi não. E sinceramente, eu confesso esse pecado, eu não tenho nem vontade de aprender inglês. Aí, não, você tem que aprender, né? Eu falei, não, mas eu vou usar o tradutor. Mas eu estou com vergonha na cara, essa palavra também que é para mim, esse ponto aqui é para mim. A igreja crescia porque as fronteiras culturais, elas eram rompidas. Maravilha. Quais são as fronteiras que precisamos romper? Quais são as línguas que precisamos falar? Quais são os povos que precisamos alcançar? Já temos pessoas, eu coloquei, já temos pessoas suficientes que saibam Libras, ou seja, língua brasileira de sinais. Quantos aqui, pelo menos uma pessoa entre nós, já sabe se comunicar por Libras? Como é que a gente quer crescer e ganhar as pessoas que não... Será que eles não são dignos de ouvir a palavra? Amém? Amém. Certa vez eu encorajei a irmã Amanda e a irmã Verônica. Estava conversando com elas, inclusive sobre esse ponto aqui. Falei, a gente fala tanto em ganhar as pessoas para Jesus, mobiliza a igreja para evangelizar, mas quem vai pregar para os mudos? Por exemplo, nessa igreja local, pelo menos uma pessoa nós temos. Irmãos, me ajuda a escrever a história da igreja no dia de hoje. Aleluia. Se você já pensou nisso, Deus está trazendo a confirmação para você hoje. Amém. Procure um lugar, vá lá, estude, me ensina, fica aqui do meu lado. Entendeu? Enquanto estiver pregando, a gente vai trazer os mudos, os surdos para cá e a gente vai se comunicar com eles. Aleluia. A gente precisa romper esta barreira aqui.
para que a igreja possa continuar crescendo e Deus acrescentando. Quando se compromete, não precisa dizer amém para mim não, e nem levantar sua mão, mas diga para você, porque a expressão está aí. Mas pastor, aonde eu faço? Como é que eu faço? Deus vai te direcionar, eu também posso te ajudar. Me procure, depois a gente pode conversar sobre isso. Mas pelo menos uma pessoa que precisa ter aqui no culto. É claro que não pode ser apenas uma pessoa, precisamos pelo menos de 5, mas pelo menos das 5, em cada culto precisamos ter uma pessoa aqui. Precisamos romper essa barreira cultural. A igreja precisa pensar em crescer. A igreja que pensa em crescer precisa romper com as barreiras de todo e qualquer preconceito. Você não pode ter preconceito. Para ganhar as pessoas, você não pode ter preconceito. Amém? Sétimo, eu preciso parar. A igreja cresce quando ela ensina de forma consciente sobre o sofrimento. Que é isso, pastor? A igreja cresce quando ela ensina de forma consciente sobre o sofrimento. Porque a vida cristã também é uma vida de sofrimento. Esse evangelho de prosperidade, triunfalismo, é só vitória, é só bênção, é só... Ontem eu estava em casa limpando e a nossa estava assistindo um programa evangélico e estava rolando um louvor lá. Eu falei, meu Deus do céu, esse povo só sabe cantar triunfo, é só vitória, é só bênção, é só isso, porque o seu inimigo vai ver você vencer, o seu inimigo vai ver você não sei das quantas, porque Deus vai te honrar, porque Deus não sei das quantas. Eu olhei para ela e falei assim, minha filha, muitas coisas ainda não mudaram. Mas a igreja, ela cresce quando nós ensinamos de uma forma muito consciente sobre o sofrimento. Então, onde está isso? Atos capítulo 14. Mais uma vez, Lucas para e relata o crescimento da igreja, mas ele fala que a igreja crescia, mas tinha consciência de que a obra vai trazer para nós crescimento. Versículo 19, Atos capítulo 14, versículo 19 a 22. 19, capítulo 14, do 19 ao 22. Então, alguns judeus chegaram de Antioquia e de Icônio, é isso? Perdão, irmãos, o capítulo deve ser errado, com certeza está errado, capítulo 14. Deixa eu só aqui, versículos 19 a 22, sobrevieram, é isso mesmo, irmão, que a minha versão está diferente. Então, alguns judeus chegaram a Antioquia, obrigado, botando a minha versão. Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões e apedrejando a Paulo, preste atenção, arrastaram-no para fora da cidade, dando por morto. Então, Paulo estava pregando, algumas pessoas chegaram, açoitaram ele, ao ponto de acharem que Paulo estava morto. Mas o versículo 20 diz, rodeando, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte partiu com Barnabé para Derbe. Paulo não desistiu. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, ele não deixou o sofrimento abalar sua vida. Ele sai com Paulo e Silas e ele então prega, e a Bíblia nos fala então que ele fez o quê? Ele fez muitos discípulos. Voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Presta atenção, Paulo não desistiu do ministério que ele estava exercendo, depois da surra e ter ficado quase morto. Ele pega Paulo e Silas, continua pregando, e a Bíblia fala então que ele fez muitos discípulos em Derbe. Depois voltou para Listra, Icônio e Antioquia. Mas quando ele chega lá, no versículo 22, ele chama os discípulos que ele havia ganhado para Cristo, e ele começa a exortar os discípulos a permanecerem na fé. Por conta de muitas tribulações, ele fala, o que importa é entrar no reino de Deus. Eu coloquei, Paulo exorta os discípulos dizendo e os encorajando, mostrando a realidade do ministério.
Paulo não fala sobre prosperidade. Paulo não fala que eles não teriam lutas. Paulo não deixa ninguém enganado. Paulo não omite nada. Paulo joga aberto sobre os grandes desafios da vida cristã. O reino de Deus, eu coloquei, é um caminho de cruz. O reino de Deus nos leva a ter caminhos de sofrimento. O reino de Deus é andar sofrendo, tendo lutas, privações. Mas uma igreja, ela cresce quando ela tem a sua raiz na consciência de que um cristão, ele precisa compreender que a vida é feita de muitas lutas e de muitas batalhas. O próprio Cristo não escondeu nada dos discípulos quando ele estava no monte da bem-aventurança. Quando ele falou ali da alegria em servir, ele falou muitas verdades para os seus discípulos. Nós precisamos entender que a igreja, ela cresce quando ela entende que ela tem muitas lutas, porque tem muita gente pregando prosperidade e vida fácil. Tem igrejas que tem placa, vem que aqui você vai parar de sofrer, vem que aqui é a sua vitória, vem que aqui está a sua bênção, vem que aqui está a sua casa. A Bíblia nos fala que os discípulos que Paulo ganhava para Jesus eram homens que eram orientados que a vida cristã é feita de muita luta. É por isso que a igreja continuava crescendo. Porque se a gente prepara uma igreja Nutella, fala assim, não, é só vitória. Aí na primeira luta que passa, os irmãos recuam. Pô, mas o pastor falou que era só vitória. O pastor falou que era só bênção. O pastor falou que era glória a Deus e aleluia, que eu ia ter prosperidade. Não. A marca da igreja de Atos, que fazia com que ela crescesse, era uma igreja consciente que ela iria sofrer. Mas que a vitória estava mesmo diante dos açoites, das injúrias, das tribulações e das lutas. Fiquemos de pé. Eu não sei nem o que vocês vão cantar. Atos 2. Vamos orar? Melhor, vamos cantar, a gente vai orar e vai terminar. Quantos aqui estão escrevendo a sua história como igreja? Diga amém. Amém. Eu te dei aqui algumas orientações que você precisa tentar e começar a escrever. Vocês entenderam isso? Amém. Quando eu estava, irmão, eu fui dormir hoje 20 para as 6 da manhã. Dormi não, fui deitar, meditando nessa palavra. Eu preguei outra mensagem. Aí eu falei para minha esposa, eu vou dar um ajuste na mensagem. Que hora ela quer, minha filha? 11 horas? Aí, então tá bom, amor, eu tô te esperando lá na cama. Aí quando eu saí do escritório assim, quando eu 5h15, eu falei, Jesus, já tá claro. O sol já batendo assim, eu falei, que isso, Senhor? Mas sem sono algum. Porque eu comecei a rever como eu estou escrevendo a minha vida como igreja. Eu fiquei um pouco desapontado, mas eu confesso para vocês. Mas a partir de hoje a minha oração é que o Senhor me ajude a escrever a minha história como igreja, olhando para esta igreja de Atos, porque o Senhor tem nos dado o privilégio de nós escrevermos a nossa história como igreja. Pode cantar. Estamos aqui, tão sedentos de ti. Você pode pedir ao Senhor nessa manhã? Enche este lugar, meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Estamos aqui,
Mas talvez você estava olhando só para você, esquecendo quem é você nas mãos do Senhor como igreja. Às vezes a gente está assim, cheio de problemas, e a gente fica então se preocupando com os problemas e esquecemos que nós somos igreja. Eu imagino aqueles irmãos que estavam reunidos ali em Jerusalém, 120 pessoas, cada um com a história de vida, cada um com seus problemas, cada um com suas dificuldades, mas eles tinham uma promessa, que eles seriam uma tocha ambulante, e por onde eles passassem, eles iriam incendiar muitas vidas. Eu não sei como é que você chegou nesta manhã, mas Deus manda falar com você que você é a igreja dele. Pare de olhar para o seu problema, pare de olhar para a sua condição, pare de olhar para as situações que estão ao seu redor, que ainda serão resolvidas. Enquanto a isso, eu quero lembrar que você tem uma promessa de Deus, que Ele iria te revestir, te encher, derramar do Espírito dele sobre a sua vida, para que você como igreja escrevesse a sua história. Nesta manhã o Senhor quer te encher, Ele quer te renovar. Peça ao Senhor nesta manhã, então venha me incendiar, então venha me incendiar. Peça, meu coração é o teu altar, quero ouvir. Ouça o som do céu nesta manhã, a promessa que Ele fez na sua vida. Aleluia, então vem. Obrigado pelo privilégio de sermos participantes da sua igreja, mesmo com as nossas falhas, mesmo com as nossas limitações, mesmo com as nossas lutas. Senhor, Tu nos escolheu, Pai. Ó Deus, obrigado. O Senhor escolheu cada um de nós, ó Deus, para ser a Tua igreja. E eu quero te agradecer. Não são aqueles santos, aqueles que oram muito, aqueles, não, Senhor, são aqueles que estão, meu Pai, buscando renovo
e se permitindo ser usado pelo Teu Espírito Santo. Ajuda-nos a escrever a história da Tua igreja nesses dias. Aqui está uma igreja, meu Pai, iniciando. Ó Deus, nós queremos escrever a nossa história. Cada um de nós, Pai, nós queremos deixar legados. Ó Deus, como tantos homens deixaram, tanto na Bíblia quanto na história da igreja, Senhor, extra bíblica. Obrigado, Pai, por cada vida de cada irmão aqui nesta manhã, em nome de Jesus. Nós não podemos terminar sem conhecer você que está nos visitando. Mandaram aqui para mim, temos visitantes. Você que está nos visitando, levante a sua mão e fala assim: eu estou aqui como visitante. Cadê você? Que bênção. É a mãe da Raíssa. É Raíssa? Sua mãe é Raíssa? Que bênção. A dona Nilda fez um convite ontem pelo grupo, ontem na sexta. Raíssa, convida a sua mãe. E a mamãe da Raíssa está aqui. É um prazer, amada. Deus abençoe a sua vida. A sua presença aqui nos traz muita alegria. Amém? E se você não tem igreja ainda, se ainda não tem igreja, glória a Deus por isso. Glória a Jesus. Oi? Tem um casal aí atrás também. Cadê? Cadê o casal? Que bênção! Maravilha! Familiar. Casal familiar. Glória a Deus. Sejam bem-vindos, queridos. Que alegria ver esse casal abençoado. Um guitarrista de mão cheia, né, Thiago? Já identificou, né? Está com a máscara ali, mas já viu. Deus abençoe a vida de vocês em nome de Jesus. Glória a Deus. Fica naquele hora para terminar, senão não vou parar de falar. Presença, né, Pai, irmãos, vamos orar para agradecer ao Senhor por este tempo tão precioso na presença dEle, amém? Pai, queremos te agradecer, Senhor, pelo teu poder, Senhor, pela tua palavra. Ó Deus, nós cremos, Senhor, ó Deus, que a sua obra já iniciou em nossas vidas e o Senhor há de completar, Senhor. Senhor, individualmente, também como tua igreja, meu Pai. Senhor, que possamos olhar para ti como autor e consumador da nossa fé. Senhor, como foi falado na tua palavra, passaremos sim dificuldades, lutas, Senhor, aflições, mas o Senhor está conosco. O Senhor nos deixou essa promessa que o Senhor iria, mas o teu Espírito Santo estaria conosco, Senhor, nos guardando, nos fortalecendo. Senhor, e essa palavra nos renova, Senhor, e nos ajuda, Senhor, a prosseguir para que o teu propósito se cumpra. Muito obrigada por tudo que o Senhor fizeste em nós e através de nós. Leva-nos em paz, Senhor, para os nossos lares. Ó Pai, que possamos ter, Senhor, um domingo abençoado, juntamente com os nossos familiares, com os nossos amigos. E assim, Senhor, nós te pedimos também, Senhor, uma semana abençoada. Senhor, aquele que te pede uma resposta, que o Senhor possa trazer, Pai. Aquele que te aclama, Senhor, e aguarda em ti, Senhor. Pai, que tu possas responder, meu Pai. Assim nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Muito alegre no meu coração ver aqui a pastora Sueli. Glória a Deus. A mulher de Deus abençoada. Muito bom vê-la aqui, viu, pastor? Amém? Glória a Deus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, as consolações do nosso amigo Espírito Santo, seja com todos que aguardam a vinda do Senhor. Todos digam anúncio. Nós iremos formar novas células, tá? Nós já temos algumas células funcionando. Essa semana eu vou conversar com alguns irmãos que estarão na liderança e trabalharemos com células virtuais nesse período, tá bom? Acredito que domingo que vem a gente vai estar aqui distribuindo os irmãos que desejam participar das células. Deus abençoe e tenha uma semana de paz em Cristo Jesus. Às 17 horas, no dia de hoje, nós teremos culto ali em Santa Teresa. Se você quiser estar conosco, vai ser bênção. Amém? Deus abençoe.